Bom dia a todos. Pontualmente Brasília, agora 8 horas e 1 minuto, né? Então, um pouquinho aqui além do tempo programado para começar nosso painel, mas é nosso seminário de hoje, aqui pela PEP e pelo IPCOM, né? Mas também dando tempo aqui para o pessoal se conectar, os participantes. Eu queria aqui desejar, né, cumprimentar a todos, desejando aqui um excelente webinar, né? Bom dia a todos, a todas, né? É com grande entusiasmo aqui que eu queria dar início, né? É mais esse encontro aqui dos eventos da Horizontes da PEP, navegando pela volatilidade, né? Promovido em parceria com o IPCOM, né? Esse evento já tem um espaço aqui, né, marcado de debate técnico, oportunidade, né, de reafirmarmos aqui nosso compromisso, né, com a evolução da previdência complementar, né, especialmente em tempos de incerteza, né, e transformação como que vivemos hoje, né? Eu gostaria de cumprimentar a todos, aí, toda a nossa audiência, os nossos associados, parceiros, né, especialmente aqui os organizadores do evento de hoje, né, o pessoal da Squad de Investimentos, brilhantemente coordenada pelo Antônio de Aguiar, pelo Zé de Oliveira, pelo Alexandre Santana também. Né, cumprimento a todos aqui na figura da Fernanda Rinco, que também participa dessa brilhante squad, né? E também os cumprimentos, né, para a Camille, do nosso time administrativo aqui da PEP, pela organização, e para a Andressa, que vai fazer o painel de abertura. Nós teremos aqui nesse evento a participação do superintendente da Previc, o Dr. Ricardo Pena. Ele deve participar desse evento amanhã, né, às 10 horas, por conta de um compromisso, né, que ele teve que remarcar aqui a participação dele hoje conosco, né, mas estará aqui conosco amanhã às 10 horas. Bom, no evento de hoje e de amanhã, nós vamos explorar aqui várias possibilidades de investimentos, né, que se abrem aí diante de um cenário de juros em queda, né, maior liquidez global e transformações regulatórias, né, vindo de todos os lados, né. E tentando buscar aqui diversificação inteligente, né, resiliência de portfólios, né, que nos leva sempre a considerar a questão do envolvimento na renda fixa, né, como é que a gente pode navegar na renda fixa atualmente, crédito, juros, risco de mercado, né, os próprios fundos multimercados, né, gestão ativa, que tipo de estratégias que devem ser adotadas, a questão da renda variável, atenção para a governança, geração de valor sustentável, né, e os investimentos no exterior também, né, que podem ampliar aí os horizontes de investimentos e também diluir os nossos riscos locais. E também não podemos deixar de falar dos ativos alternativos, né, como investimentos em infraestrutura, né, fundos estruturados, private equity, né, cada vez com mais relevância e também com a resolução CVM 175, né, e também agora com a oportunidade que se tem na evolução do aprimoramento da 4994, né, da CMN 4994, a 5202, que trouxe aqui algumas questões adicionais para nós, né. Bom, a PEP ela tem aqui né, sua missão, né, de defender aqui os interesses das patrocinadoras e entidades de previdência complementar do setor privado, né, promovendo conhecimento, né, governança e inovação. Né. Nossas ações elas estão focadas em fortalecer o papel do patrocinador na previdência complementar fechada. Né. O patrocinador não é apenas um agente financeiro, né, ele é um ator estratégico, ele é responsável por garantir a perenidade dos planos, por apoiar a governança das entidades e promover o alinhamento entre os interesses corporativos e os direitos dos participantes. A PEP tem atuado de forma firme e propositiva na defesa da inclusão e participação ativa dos patrocinadores dos fóruns de decisão, nas discussões regulatórias e na construção de soluções sustentáveis para o setor. Acreditamos que a presença qualificada dos patrocinadores fortalece a governança, amplia a transparência, né, e contribui para decisões mais equilibradas e responsáveis. Agradeço aqui a todos, né, mais uma vez aqui palestrantes, participantes, né, autoridades e parceiros, né, por contribuírem para esse ambiente de troca qualificada, né, que esse evento nos inspire a navegar com responsabilidade, na visão estratégica e compromisso com o futuro. Né. Então, muito obrigado, né, um excelente evento a todos. Então, para também começar para valer aqui, além dessa abertura inicial, né, as provas iniciais, eu quero aqui chamar a Andressa, que já está aqui conosco, né, para fazer a primeira apresentação. A Andressa, eu vou ler aqui o currículo dela, né, ela é economista-chefe do BNP Paribas, ela é graduada em Economia pela Universidade de Brasília, né, com mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, ingressou no mercado financeiro pelo Itaú Unibanco, né, trabalhou como analista de risco de crédito por 2 anos, na sequência atuou como economista na 20 Partners por 4 anos no buy side, né, se especializando na análise de mercados internacionais. Ela se juntou ao time do BNP Paribas em julho de 2021 como economista-chefe. Então, Andressa, seja bem-vinda, né?
Prazer estar com você aqui hoje. A gente começa esse evento, né, tendo aqui uma possibilidade também de, né, ter espaço para perguntas, né, caso elas ocorram. Senão também aqui eu tenho algumas perguntas e curiosidades também que eu posso fazer para a Andressa. Andressa, seja bem-vinda mais uma vez. A palavra é sua. Obrigada, Herbert. Bom dia. Obrigada pela introdução. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E vim aqui fazer uma apresentação, assim, um resumo sobre o cenário econômico, o que que a gente vê, né, de ah, perspectivas para 2026, tanto no mercado global quanto no mercado doméstico. Então, essa é a intenção aqui dessa apresentação. Eu não estou vendo, eu não sei se vocês estão vendo agora a apresentação de slides. Acho Está que. sendo carregada, Andressa. Ah, joia, tá bom, perfeito. Agora eu consigo ver. Obrigada. Então, acho que pode passar para o primeiro slide. Bom, eu gosto de começar sempre a apresentação com um resumo, para colocar assim, tudo que eu vou falar ao longo da minha explanação de uma forma um pouco mais objetiva, e depois eu dou um pouco mais de detalhes sobre cada assunto. Então, primeiro, a gente tem visto, né, no mercado global um aumento da incerteza muito grande, muito causado pelas políticas, né, adotadas com o governo Trump nos Estados Unidos. Mas de uma forma diferente do que ocorreu em outros momentos, a gente tem visto que essa incerteza ela tem levado a um dólar mais fraco no mundo. Geralmente, né, assim, historicamente, quando a gente pega movimentos de incerteza globais, os investidores eles ficam mais avessos ao risco e aí eles geralmente procuram ativos mais seguros, geralmente são títulos do governo americano, e aí eles preferem, né, investir nos Estados Unidos do que em outros países. Mas o que está acontecendo agora é que o foco da incerteza tem sido nos Estados Unidos. E aí isso tem afugentado um pouco os investidores de lá, e não necessariamente afugentado, mas os investidores que antes compravam ativos americanos sem fazer hedge das posições em dólar, eles agora passaram a fazer esse hedge. Então, a gente viu assim, anos de alocação nos Estados Unidos, todo mundo comprando S&P, Tesouro Americano, etc., sem hedge, mas agora as coisas mudaram e a gente tem visto um dólar um pouco mais fraco globalmente, o que é bom, né? Isso é positivo para os outros países, por exemplo, aqui no Brasil, é, isso ajuda um pouco no diferencial de juros, né? O dólar mais fraco, ele ajuda na nossa inflação. E aí a gente abre espaço para começar a pensar sobre um ciclo de corte de juros. Mas não só aqui no Brasil, tá? Assim, vários países emergentes, eles estão se beneficiando desse cenário de dólar mais fraco global, e isso ajuda, né, cada banco central a poder começar a cortar um pouco mais os juros, tirar um pouco de aperto monetário e controlar um pouco mais a inflação. Então, a gente está nesse momento em que a inflação fez pico aqui no Brasil e o mercado está discutindo o time do início do corte de juros. Vou entrar em mais detalhes, mas a gente prevê um corte começando em janeiro do ano que vem, né, e grande parte do ciclo de corte já sendo feito antes das eleições. Do lado de atividade, PIB, a gente vê alguns sinais já de desaquecimento da nossa economia. O mercado de trabalho ainda está muito forte, mas a gente espera uma desaceleração gradual. Quase assim, quase o melhor dos mundos para a gente poder reduzir a inflação, mas sem entrar numa recessão. Então, a gente acredita que esse cenário benigno vai acontecer. Tá? E do lado fiscal, a gente ainda tem uma dívida muito elevada, uma trajetória de dívida que não converge. A gente precisa, o próximo governo vai precisar fazer ajustes fiscais importantes. Então, mas a gente sabe, né, que daqui até as eleições é difícil acontecer qualquer ajuste. Na verdade, pelo contrário, né, a gente espera que daqui para lá tenha mais estímulos para o governo tentar se alavancar para as eleições, ganhar um pouco mais de força. E aí, só depois, né, no próximo governo, é que a gente visualiza algum ajuste fiscal que poderia ajudar a trajetória da nossa dívida. Bom, esse é o resumo. Então, agora começando aqui por essa parte do dólar mais fraco globalmente, basicamente o que a gente vê nesse gráfico que eu trouxe aqui é que de janeiro até hoje, setembro, o dólar
caiu muito frente às moedas pares no mundo. Então, não foi só o real que se valorizou frente ao dólar, né? Foram várias outras moedas, principalmente euro, ien. Então, a gente vê que esse movimento ele aconteceu globalmente, tá? E, como eu mencionei, né, é muito por causa da incerteza vinda das políticas do Trump, né? Então, basicamente, né, essa política de tarifas, ela gera uma incerteza sobre os importadores, exportadores, é, por que que eu vou abrir uma planta nos Estados Unidos se eu precisar importar algum insumo de outro país, sendo que eu nem sei qual vai ser a tarifa final que eu vou pagar. Então, é um cenário incerto que impacta principalmente investimentos, a, a abertura de plantas industriais, e, enfim, a gente vê esse aumento da incerteza afugentando um pouco esse tipo de investimento, né? E, além disso, as próprias interferências sobre imigração também, reduzindo a oferta de mão de obra. Então, se você também é um produtor, você não sabe se você vai ter mão de obra disponível para poder produzir um preço mais barato. Então, a própria imigração reduzindo, ela acaba aumentando um pouco os salários nos Estados Unidos e reduzindo a oferta de trabalho. Então, tudo isso leva a esse aumento de um desconforto, né, sobre a economia americana, assim, para conseguir enxergar, né, o que vai acontecer nos próximos meses, né? Então, isso traz essa incerteza. Além disso, a gente também tem visto nos Estados Unidos um enfraquecimento do mercado de trabalho que tem levado a um afrouxamento monetário. Então, agora o Fed voltou a cortar juros, retomou o ciclo de corte de juros, e isso também reduz o diferencial de juros em relação ao restante do mundo e ajuda a sustentar um dólar mais fraco também. E como eu mencionei, tem esse fator técnico dos investidores globais, né, que eles estavam super alocados em ativos americanos nos últimos anos, né, então foram anos de crescimento dos Estados Unidos muito forte, elevação de juros por lá, bolsa performando muito bem, então os investidores procuravam ativos americanos e não redeavam as posições. Aí agora, como eu mencionei, com esse aumento de incerteza, os investidores estão começando a redear e aí leva a esse movimento do dólar um pouco mais fraco globalmente, o que é muito positivo. Tá? Então, a gente fala sobre volatilidade, geralmente a gente pensa em volatilidade como uma coisa ruim. É, historicamente né? Geralmente, como eu falei, assim, aversão ao risco leva a um dólar mais fraco, mas o que a gente tem visto é que dessa vez está sendo diferente. Então, com o dólar mais fraco globalmente, ele ajuda os outros países. Aí, vendo aqui para as projeções macroeconômicas domésticas, eu sempre gosto de colocar aqui os números, mas a gente, aqui no mercado, né, a gente pensa mais nos vieses, né? E se a gente estiver errado sobre a projeção pontual, que é muito provável que esteja, assim, sendo muito sincero, difícil a, já, assim, adiantar, né, como vai ser o crescimento principalmente de 2026, fica difícil saber quais vão ser as políticas tomadas daqui até lá, mas a gente precisa saber os vieses para onde está apontando é, essa evolução, tá? Então, primeiro de PIB. A gente tem um crescimento de 2,3 para esse ano, mas nosso viés está para baixo. A gente acha que tem a chance de ser um PIB um pouco mais fraco. Principalmente por causa da taxa de juros elevada e contração de crédito. Então, a gente pode ver um PIB até mais fraco do que a gente coloca aqui. Para o ano que vem, a gente já vê um PIB de 2% e o viés está para cima. Por quê? A gente acha que o governo pode tomar políticas expansionistas para poder se alavancar para as eleições. O IPCA, a gente tem 4,8 para esse ano, 4,2 para o ano que vem, e a gente vê risco para baixo para os dois, basicamente por causa de um câmbio melhor do que a gente até colocado nas nossas projeções. Se a gente ficar, a gente vê, né, o câmbio aqui na minha projeção, eu coloco 5,40 na tela, nesses últimos dias, né, está performando melhor do que isso. Então, se a gente tiver um câmbio até melhor, né, vai que a gente roda com câmbio 5,20, 5,5. Então, existe essa chance de ser até um pouco melhor para o cenário inflacionário. De Selic, a gente tem 15% esse ano, ou seja, o Banco Central não corta juros, mas, assim, se fosse chutar se vai subir ou se vai cair, claro que existe mais chance de cair do que subir nesse momento em que o Banco Central já parou
o ciclo de aperto de juros, tá? E para o ano que vem, a gente tem 11,75 com esse viés até para baixo. Acho que isso aqui está um pouco diferente do consenso dos outros economistas. A gente acha que já começa a cortar em janeiro, com corte de 50 bips, e aí faz o ciclo de uma forma até adiantada, né? Como a gente fala, front-loaded, ou seja, ele faz movimentos de aceleração de cortes para, inclusive, conseguir chegar, assim, evitar o período eleitoral ali e fazer boa parte do afrouxamento monetário já antes das eleições. Tá? E aí a gente acha que, assim, dependendo do resultado das eleições, tem até uma chance de retomar o ciclo depois disso e continuar cortando. Tá? E aí, de déficit primário, a gente tem 0,6% do PIB de déficit para esse ano, 0,8% para o ano que vem. Basicamente o governo consegue entregar o piso da meta de primário, mas fora da meta de primário tem outros gastos, né? Então, por isso que a gente chega nesses valores, que é basicamente precatórios, que eles excluem das regras, e alguns outros gastos, né? Que, por exemplo, esse ano eles estão ajudando os exportadores por causa das tarifas, e aí isso fica de fora da regra de gastos. Assim como no ano passado, a ajuda para o Rio Grande do Sul também ficou fora das regras de gastos. Então, a gente vê esse primário de 0,6 e 0,8 para o ano que vem. Próximo slide. Bom, então aqui a gente surfou essa onda positiva do dólar fraco lá fora. Então, o nosso câmbio melhorou muito comparado com o final do ano passado até agora, tá? É, e aí, aqui a gente ficou se questionando, né? Será que esse anúncio de tarifa sobre o Brasil vai impactar o real? E aí a gente tem visto que não, né? É, a- a- Aqui tem vários motivos, né, pelo qual a gente tem visto que o impacto tem sido baixo dessas tarifas de 50% sobre o Brasil. Tanto do lado do próprias exportações, que a gente olha, né, a gente está tendo um redirecionamento das nossas exportações para outros países. Então, por exemplo, carnes era um produto que a gente se preocupava, né, achando que ia ser difícil de achar um novo mercado, mas na verdade a gente está redirecionando para outros mercados, México, China. Então, a gente está conseguindo redirecionar as exportações. Muitos produtos foram isentos assim, da própria tarifa que eles colocaram. Então, 45% dos nossos produtos tiveram isenção. Então, suco de laranja, aeronaves, enfim, vários produtos importantes que a gente manda para os Estados Unidos tiveram essa isenção. Então, os que faltaram, né, os que foram taxados de fato, a gente tem conseguido realocar essa exportação para ir sofrendo pouco impacto. Tá? E aí, o que a gente vê mais desse núcleo assim, sobre tarifas era um risco político, né? Essa relação entre Trump e o nosso governo, é, porque no final, né, as tarifas foram impostas com uma justificativa mais política do que comercial, né? A gente tem um déficit com os Estados Unidos, a gente não tem um superávit. Os Estados Unidos colocou mais tarifas sobre os países que tinham superávit com eles. Então, eles querem endereçar o problema de balança comercial via tarifas, mas com o Brasil isso não é um problema. Então, assim, comercialmente, não tinha muita justificativa para os Estados Unidos colocarem tarifas sobre nós. Mas a justificativa foi um pouco política, né, muito ligada ao julgamento do Bolsonaro, às decisões do Moraes, etc. E a gente viu, né, as sanções caindo sobre o Moraes e outras pessoas também. Então, esse risco político estava latente. Ele ainda está, mas a gente acha que ele reduziu depois do encontro do Trump com Lula, e parece que eles se deram bem, depois teve um telefonema entre os dois, e aí combinaram, né, de começar algumas negociações comerciais sobre as tarifas. Então, a gente acha que esse risco político reduziu um pouco. Ao mesmo tempo, teve esse risco de gastar mais por causa de programa emergencial, mas a gente viu que o governo também foi contido nesse aspecto. Ele fez um programa, né, de mais ou menos 9,5 bi,
de reais para ajudar os exportadores, mas muito focado nas empresas que tiveram perda de faturamento por causa das exportações. E como eu já mencionei, muitas empresas nem tiveram essa perda. Então, provavelmente que a gente vai ver uma redução, até um valor menor de gasto com isso do que estava previsto. E, ao mesmo tempo, aí, assim, também outro risco político que deriva daí tem sido a popularidade do Lula. A gente viu, né, o Lula recuperando um pouco a popularidade desde março. É, Aí, aqui parece ter vários motivos, mas um deles, certamente, foram esses ruídos, né, que a gente sabe que é prejudicial, tarifas sobre nós, e o Lula conseguiu captar um pouco de popularidade vindo daí. Então, tudo isso se soma, né, mas no final a gente vê que a nossa moeda não sofreu com as tarifas e a nossa economia também a gente acha, assim, a gente calculou o impacto aproximado no PIB, né, de 0,1 pontos percentuais, mas no final a gente acha que está sendo até menor do que isso. Tá? Próximo slide. E aí a gente passa para a discussão de política monetária, que aqui, assim, tá uma grande discussão. Começa o ciclo em dezembro? Não, agora o mercado já não está mais discutindo dezembro, está discutindo janeiro ou março. Discurso do Banco Central está mais rock ultimamente, então, na última reunião, eles fizeram um comunicado mais duro. Quando a gente olha na ata, eles apresentaram projeções de inflação também bastante duras. Então, a comunicação do Banco Central, ela está caminhando para postergar o ciclo de queda de juros. Mas a gente acredita que o cenário como um todo vai permitir o Banco Central cortar juros. Então, acho que, assim, uma das perguntas que os clientes me faziam ao longo do início do ano era perguntando: você acha que o Galípolo, né, como novo presidente do Banco Central, ele vai cortar juros por pressão política? E o que a gente tem visto agora é que ele vai cortar juros, mas independente de qualquer pressão política que ele sofra, eles criaram um ambiente em que é possível cortar juros de uma forma técnica. Então, a gente acha que essas coisas não vão se misturar ao longo do ano que vem, o que é muito positivo. É bom que não tenha interferência política no Banco Central direta, né? Assim, claro, algum barulho sempre tem, é normal. Vários presidentes de vários países reclamam que a taxa de juros está alta, mas isso não necessariamente leva uma interferência direta no presidente do Banco Central para tomar as decisões. Então, com a autonomia que a gente tem no Banco Central, pode até ser que o Galípolo sofra, sim, algum tipo de pressão, mas o futuro dele no Banco Central não depende disso, não é possível demiti-lo, né? E, além disso, a gente sabe que a inflação, como eu mencionei, ela está se comportando de uma forma mais benigna, as expectativas de inflação estão começando a reancorar, a atividade está desacelerando, então o cenário está levando, sim, para o início de corte de juros no início do ano que vem. E aí fica, assim, a gente vai depender de dados para saber se vai ser em janeiro, se vai ser março, como isso vai acontecer, mas, na nossa opinião, agora a gente visualiza essa possibilidade de começar já o corte de juros em janeiro. Próximo slide. Bom, e o que trouxe esse movimento na inflação que eu falei, né, que é benigno e que traz espaço para o Banco Central começar a cortar, né? Primeiro, a taxa de câmbio. Então, essa melhora do câmbio do 6,20 para o 5,35, ela foi essencial para tanto começar a reancorar as expectativas de inflação, quanto de fato bater na inflação, principalmente inflação de bens industriais, né, que dependem muito de commodities lá de fora, importação, exportação. Então, o comércio global ele acaba impactando bastante a importação de insumos, que leva a uma melhora da inflação nos bens industriais. Então, desse lado esquerdo, tem a taxa de câmbio, né, o BRL, né, versus o dólar, e aí a gente vê aqui de 6,20 para 5,35, e as expectativas de inflação do Focus, a inflação para esse ano, né, como os economistas revisaram de uma inflação ali acima de 5,5, né, indo agora para abaixo de 5.
então fez grande diferença aí nessa projeção. Eu me incluo nesse grupo, tá? Acho que a gente não chegou a colocar muito acima de 5, talvez 5 baixo, mas a gente também revisou bastante, indo agora para o 4,8, como eu mostrei para vocês. E do lado direito tem a média dos núcleos de inflação, que basicamente o Banco Central, né, gosta de olhar para essa medida como um núcleo, né, uma cesta que exclui volatilidades muito elevadas, outliers, né? Por exemplo, às vezes tem promoção de cinema, tem uma passagem aérea que ficou muito cara, tem alguns efeitos ali que não medem exatamente uma demanda agregada mais forte. Então, o Banco Central tem essa medida de média dos núcleos para poder conseguir mensurar um pouco melhor essa demanda e a inflação de fato, tá? E aí, aqui, a gente vê também que na ponta, é, o pior momento ficou para trás, né? A gente chegou ali próximo de 6, agora está mais próximo de 5. Isso já é, assim, trabalho está feito, ótimo, inflação a 5 é bom? Não, não é, né? Então, a gente ainda precisa ter um movimento de melhora da inflação em direção à meta, que é 3%. Mas o pior momento ficou para trás. Então, daqui para frente, a gente acredita que a taxa de juros vai continuar fazendo efeito sobre a economia. E aí, a gente, como eu coloquei ali na projeção, né, a gente acredita que corta juros, mas corta juros para próximo de 12%. 12% ainda é uma taxa elevada, ainda é uma taxa restritiva, né? Se a gente pensa numa taxa neutra para o Brasil, acho que as maiores estimativas estão próximo de 6% na taxa real, mais inflação próxima de 4%. A gente chega numa taxa neutra próxima de 10%. Se a gente tem 12% de juros, a gente ainda está num território contracionista, né, que reduz a atividade e a demanda agregada. Tá? Então, a gente espera, né, que aos poucos essa inflação ela vai cedendo, vai ficando mais próxima de 4%. A gente acha que 3% é difícil nas condições de hoje fiscais. Tá? Então, a gente ainda tem uma dívida muito elevada, motivos para ter inflação, então a gente acha que estruturalmente nossa inflação ainda é muito elevada. Para levar para 3%, teria que entrar numa recessão, né? E aí, acho que assim, o Banco Central ele pesa, né, os dois lados da moeda, né? Claro, o mandato dele é inflação. E ele tem feito um bom trabalho nesse sentido, tem conseguido desacelerar a inflação. Mas também é difícil, né, falar, olha, vou levar para 3% a qualquer custo, de uma forma rápida, e aí vou causar uma recessão agora para poder chegar nos 3%. É um pouco complicado. Inclusive, assim, isso ocorre em vários outros bancos centrais do mundo. Para os Estados Unidos, eles não têm projeção de inflação na meta pelos próximos anos, né? Assim, é difícil a gente achar um banco central que conseguiu trazer a inflação para a meta rápido, né, no pós-pandemia. Então, tem vários outros bancos centrais que ainda estão lutando com a inflação, ainda estão pesando esses dois lados para poder chegar numa inflação na meta. Então, eles alongaram o horizonte de convergência, mas o Brasil, a gente ainda tem um histórico, né, de hiperinflação, etc. Então, a gente tem um pouco mais de urgência para levar isso para a meta. Mas a gente acha que isso, com ajuste fiscal vindo no próximo governo, é possível, sim, visualizar mais para frente um horizonte mais longo, inflação na meta. Por enquanto, o ideal é pelo menos trazer para baixo de 4,5, que é o limite superior da banda de inflação. Então, a gente acha que isso já vai acontecer agora no início do ano. Então, também chancela a possibilidade de cortar juros com o Banco Central, voltando a cumprir o mandato dele, né? Porque com a inflação rodando acima disso, o Banco Central tem que se justificar, escrever cartinha e falar por que está rodando acima de 4,5. Mas, trazendo pelo menos para dentro da banda, a gente acha que já ajuda e traz um espaço para cortar juros. Próximo slide. Bom, e aí, quando a gente olha do lado da atividade, né, a gente gosta de pensar nos dois fatores que constroem a demanda agregada, né, que primeiro, mercado de trabalho e crédito. Então, a gente tem vivido dois mundos diferentes nessas duas esferas. Do lado do mercado de trabalho, a gente tem visto o mercado de trabalho muito forte, muito resiliente, a taxa de desemprego nos menores níveis da história,
e os salários muito altos ainda. Então, desse lado, a nossa demanda ela continua sendo sustentada. Então, algumas pessoas perguntam: você acha que esse 15 de juros vai levar para a recessão? Por enquanto, a gente não vê sinais disso, porque a gente tem mercado de trabalho ainda muito forte. Tá? Então, a política de aumento do salário mínimo, ela faz esse salário rodar elevado e ele sustenta também o consumo é, no PIB. Então, a gente acredita que é difícil entrar numa recessão com todos esses estímulos vindo desse lado mais do mercado de trabalho e com mão de obra, aumento da população ocupada e, junto com isso, aumento dos salários. Tá? Próximo slide. Agora, do lado do crédito, a história está um pouco diferente. Então, realmente, a gente tem visto uma resposta aos juros mais elevados. Aqui, do lado esquerdo, eu trago um gráfico, né, que é a taxa Selic e a taxa de juros PF para todos os tipos de empréstimos é, dos bancos, né, para as pessoas físicas. E aí a gente vê que segue bem, né, o movimento da Selic. Então, ah, ali, né, em 2022, 2023, a gente teve um ciclo de alta de juros, o crédito respondeu, né, as taxas de juros para PF se elevaram, e aí agora também, junto com indo para 15%, a gente também vê um aumento das taxas de juros para as pessoas físicas. Né? Então, realmente está tendo essa resposta, está tendo esse repasse. Então, as pessoas falam, a política monetária não está funcionando, a gente está com 15% de juros e a gente não vê nada acontecendo na economia. Assim, eu discordo, tá? A gente está vendo, sim, vários redução de apetite a emprestar, né, dos bancos, redução do apetite das pessoas físicas a pegar emprestado também. Então, está acontecendo esse movimento no crédito. E aí, só que, como eu falei, né, como o mercado de trabalho está muito forte, ele acaba contrabalanceando, mas a gente está indo para uma desaceleração gradual. À direita tem esse gráfico de inadimplência, que aumentou bastante nos últimos meses. Aqui tem dois fatores, tá? Tem, de fato, um aumento da taxa de inadimplência, principalmente rural, tá? Mas houve uma decisão, uma mudança na regulação do Banco Central de como contabiliza a inadimplência, que acabou trazendo um ruído, né, mudando um pouco a forma como isso é contabilizado, e por isso teve esse aumento por causa da resolução, né, que eles fizeram da CVM 4966. Então, tem aqui uma, quando a gente olha, né, essa pernada aí de janeiro para cá, ela foi muito forte, mas ela, na verdade, assim, é um pouco menos do que está mostrando aí por causa de regulação. Mas, de qualquer forma, a gente vê, sim, um aumento na inadimplência como um todo, um aumento do endividamento como um todo, e isso reduz o apetite a crédito. Próximo slide. E aí, somando esses dois vetores, né, principalmente o crédito mais negativo, a gente vê um pouso suave, já está acontecendo. É, em 2024, aqui é um gráfico, né, com PIB, crescimento do PIB e crescimento do consumo. E aí, só para mostrar para vocês que em 2024, a gente teve períodos que a gente cresceu mais que a China no consumo. No terceiro trimestre de 2024, a gente cresceu 5,5% na variação anual, que é mais do que o consumo chinês. Então, assim, isso foi impressionante. Isso foi muito ligado a impulsos fiscais, principalmente porque teve eleição municipal e distribuição de emendas, enfim, gastos, né, dos próprios governos regionais, municípios, estados. Então, isso fez com que a gente crescesse muito ali no terceiro trimestre de 2024, principalmente. Mas, assim, primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, todos foram muito altos. Só que esse crescimento ele não era sustentável. A gente não tem um produto potencial de 4%, que é aquele ali o PIB no terceiro tri, né? Nas nossas contas, a gente chega no PIB, numa possibilidade de crescimento para o Brasil, em algo entre 1,5% e 2,5%. Assim, os economistas mais otimistas com esse tipo de cálculo, tá mais para 2,5%. Então, a gente não podia ficar crescendo 4%, era insustentável. E por isso também a gente teve inflação, a gente teve que retomar o ciclo de alta de juros, assim, e aí as coisas agora começaram a responder. Então,
essa desaceleração começou a acontecer, agora a gente está crescendo num patamar bem mais condizente assim, com a nossa realidade, tá? E aí é por isso também que a inflação está começando a ceder, e a gente começa a pensar sobre esse corte de juros, porque realmente o PIB começou a desacelerar e foi intencional, e foi necessário essa desaceleração, tá? E aí daqui para frente a gente também visualiza a continuidade desse movimento e para 2026, né, aquele PIB de 2% também é uma continuidade dessa desaceleração. Próximo slide. E aí, falando um pouco sobre eleições, aqui a gente pega, né, a pesquisa Datafolha, que a gente tem acesso aos dados, para poder pegar um histórico mais longo, para mostrar para vocês, assim, não porque Datafolha seja ou a melhor ou a pior pesquisa, não é isso, é só simplesmente porque a gente tem dados e a gente consegue comparar dentro dele, da própria pesquisa, né, o que aconteceu. Então, a gente pode falar, tem algum viés, tem algum problema, enfim, mas, de qualquer forma, o histórico a gente consegue comparar dentro dela, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é que a popularidade do Lula, nesse momento, ela está num range ali, num intervalo em que é difícil garantir que a gente não sabe dizer se ele vai ser ou reeleito ou não reeleito, né? Então, por exemplo, a gente viu que no primeiro mandato lá do FHC, ele estava com uma popularidade acima de 40% e ele conseguiu ser reeleito. O Lula, no primeiro mandato, ele terminou com 49% de aprovação, e de ótimo e bom. E aí ele conseguiu ser reeleito. Só que quando a gente olha ali, a Dilma tinha 40% e conseguiu ser reeleito. Então a gente acredita que sim, 40% é um cenário em que o presidente, o incumbente, né, tem chance de ser reeleito. Mas quando a gente olha ali o Bolsonaro, ele estava com 38%, então ele estava um pouquinho abaixo dos 40%. E aí não conseguiu ser reeleito, né? Então, uma diferença ali de 40 para 38 já fez assim, essa mudança, né, do incumbente não conseguir ser reeleito. Agora, o Lula está numa popularidade mais baixa, né, tem 33%, então a gente acha assim, que a chance de ser reeleito é ainda baixa. Mas assim, a Dilma conseguiu ser reeleita com 40%. Então, a gente, enquanto ele está nesse range, é difícil dizer, né? Então, e abaixo de 30%, a gente vê que é difícil ser reeleito, né? Mas o Lula, então, assim, nesse intervalo, é difícil dizer. A gente acha que a eleição vai ser disputada, não vamos saber antes quem vai ser o vencedor, vai ser, assim, ainda muito polarizado. Então, o natural é achar que o Lula vai ficar nesse range aí de aprovação e que é difícil dizer de antemão se ele vai conseguir ser reeleito ou não, dado que a gente sabe, né, que tem essa polarização e ainda falta de definição sobre qual vai ser o candidato da oposição. Ainda tem muita coisa para acontecer. Inclusive, assim, a decisão do candidato de oposição, ela depende do Bolsonaro. Acho que muita gente pergunta para mim, mas e se o candidato se lançar sozinho, sem o apoio dele? É muito difícil de conseguir levar para o segundo turno, tá? Precisa sim do apoio do Bolsonaro, ele que é o dono dos votos da direita hoje no Brasil, então é necessário sim que ele aponte quem vai ser, e aí essa decisão, né? Cada dia a gente especula mais quando vai ser que ele vai decidir, se depois da definição, né, sobre o cumprimento da prisão dele vai ser um turning point, né, para ele conseguir decidir quem ele vai apontar, quando vai acontecer. O meio político, ele basicamente, né, a gente vê que as coalizões, os acordos políticos, eles acontecem muito em dezembro, pré-anos de eleição. Então, o timing, né, que todo mundo fala, né, que o Bolsonaro vai decidir qual vai ser o candidato dele, é mais, assim, todo mundo espera que aconteça alguma coisa mais para o final do ano, em dezembro. Pode ser que estenda um pouco, né, até fevereiro, tem falado também nas notícias, mas o ideal é decidir já ao final do ano para o candidato ter força para conseguir chegar nas eleições, para conseguir competir de igual para igual com o Lula, né? Querendo ou não, o Lula tem a caneta na mão,
ainda tem muito gasto para fazer, ainda tem muita política para entrar. Pode ser que a gente especula, né, que o governo faça um aumento de Bolsa Família, pode ser que dê tarifa zero para ônibus aos domingos. Ainda tem algumas cartas na manga ali do governo, pé de meia também, mas um pouco mais parrudo do que já está em vigência. Então, ainda tem ó, por parte do governo, né, uma popularidade para conseguir ainda aumentar até as eleições, enquanto é necessário que um candidato da oposição crie, né, toda a candidatura dele. Então, assim, o tempo necessário para essa pessoa chegar forte e competir com o Lula lá em outubro, é necessário já começar a fazer alianças no final desse ano. Então, é quando a gente espera que mais ou menos isso aconteça, tá? Mas, assim, aí tem a discussão, né, se ele vai apontar o Tarcísio ou não. Para ele apontar o Tarcísio tem que ser no máximo até abril, né, que aí o Tarcísio precisa tomar a decisão também de se descompatibilizar para ah, não concorrer à reeleição do governo de São Paulo e poder concorrer à presidência, né? Mas a gente acredita que abril já é um período muito, assim, muito avançado. Ele chegaria atrasado na corrida eleitoral. Então, o ideal é, se ele for apontar o Tarcísio, apontar já ao final desse ano, para poder o Tarcísio começar a criar todas as alianças, né, que ele precisa para poder ganhar um pouco mais de força para concorrer contra o Lula. E aí, sobre, como eu comentei, né, assim, que a gente tem dificuldade de voltar a nossa inflação para a meta, muito por conta do fiscal. Então, basicamente, né, a gente tem aqui a nossa projeção de trajetória de dívida, e aí, assim, não, infelizmente, né, que a notícia é ruim, e a gente não vê uma estabilização da dívida lá para frente. Basicamente, a gente teria que ter superávites muito grandes, porque o que que acontece, né? Quando a gente pensa em dívida, a gente tem na conta os juros da dívida, que são muito elevados, e o crescimento do PIB, né, que ajuda ali no denominador da dívida PIB. Então, ah, quando a gente projeta isso, né, o principal é que o crescimento do PIB, ele tem que ser, assim, quando a gente pensa no produto potencial, né, do PIB, que é o crescimento mais sustentável para frente, ele tem que ser maior do que os juros, né, para essa razão ali se sustentar. E o que a gente vê aqui no Brasil, isso não acontece, né? Se a gente tem um juro neutro, mais ou menos de 6%, é, e a gente tem um crescimento PIB potencial, como eu falei, de 2,5%, a gente teria que ter um superávit primário muito elevado para conseguir fechar a conta, que não é viável, né? Então, a gente precisa mexer em alguma parte dessa equação, na verdade, em todas elas, né? Então, primeiro, para mexer na parte é, do próprio juros, a gente tem que cair essa taxa neutra, né, essa taxa estrutural da nossa economia, com reformas, né? Então, a gente precisa fazer uma reforma de gastos, a gente precisa pensar, né, sobre como evolui, principalmente essa parte da previdência vinculada ao salário mínimo, que é vinculada ao crescimento do PIB, que isso pressiona os gastos obrigatórios, deixa pouco espaço para investimento, e aí a gente chega na outra parte da equação, que é o PIB potencial. A gente precisa aumentar a nossa taxa de investimento, a gente precisa aumentar a nossa produtividade para poder crescer mais, tá? Então, junto, essas coisas acabam acontecendo de uma forma conjunta, né? Se você consegue controlar um pouco mais os gastos, você sobra mais dinheiro para poder investir. E se você investe, você consegue aumentar seu produto potencial. Então, a gente precisa agir em todas as pontas para a gente conseguir, de alguma forma, estabilizar essa dívida PIB. Se não, aí fala, Andressa, e aí? Se a gente não conseguir nada disso que você está falando? É a inflação. A inflação vai agir também no denominador, no PIB nominal, para poder de reduzir essa dívida, né? Então, no final, assim, como se fosse um calote branco, né, que é a inflação, ela acaba agindo para poder consumir esse espaço fiscal. Então, por isso que é difícil acreditar que a gente vai conseguir levar a inflação para 3%.
Enquanto a gente não tem reformas, não tem uma estrutura de dívida convergente, a gente não tem como levar essa inflação para 3%, na minha opinião, tá? Então, a gente ainda tem um dever de casa grande a ser feito no próximo governo. A gente espera, né, que isso seja feito para poder a gente. Assim, a gente não tem problema igual a Argentina de dívida externa, a gente não tem problema igual a Turquia de dívida externa, então não é um problema pagar dívida para devedores estrangeiros. Ou seja, se o dólar dispara, isso não é um grande problema para nós, tá? Mas é um problema, a gente tem a nossa dívida doméstica e ela tem que ser paga. Então, assim, os credores, né, quem é detentor de dívida do Tesouro, pede cada vez um juro mais alto por causa desse risco. Mas a gente vê que para frente, né, se nada for feito, o resultado é a inflação. Bom, gente, eu acho que eu paro por aqui. E aí, o Herbert, não sei se tem perguntas também da plateia, como a gente segue. Oi, Andressa, bom, parabéns pela apresentação, excelente, super didática, né? Assim, eu estava com curiosidades, agora estou com curiosidades e preocupações também, viu, Andressa, depois da sua apresentação, né? Eu queria, aqui da plateia, né, nós não tivemos uma pergunta, mas eu tenho aqui algumas perguntas para você, né? Acho que um pouco endereçando nessa linha do que você comentou agora sobre a dívida pública, né? Acho que, olhando aqui para o lado da nossa audiência, né, estamos falando aqui dos fundos de pensão, né? A gente tem, acho que é uma preocupação natural como, né, investidores, né, como tomadores dessa dívida, e a gente, né, pela sua apresentação, a gente percebe aí que a gente está vendo uma dívida pública cada vez mais elevada, né, mas sem perspectiva de estabilização, e isso, né, com certeza tem impacto ali no crescimento econômico, né, e a questão aqui que eu gostaria de trazer é como é que você vê a credibilidade do Brasil para os investidores internacionais, né, nessa trajetória de dívida, né? E o que você acha que isso, né, que poderia ser feito para melhorar tanto a trajetória da dívida? Você falou um pouco das iniciativas, mas eu queria que você pudesse trazer para a gente um pouco mais da sua visão daquilo que você entende que pode ser mais, de repente, algum mecanismo que pode ser bastante eficiente, né, e que eventualmente até com custo político baixo, que eventualmente pode mudar esse direcionamento, essa trajetória da dívida. Perfeito, muito obrigada pela pergunta. Bom, acho que assim, colocando primeiro o Brasil em relação a outros países emergentes, né, a gente tem uma dívida mais alta e a trajetória realmente para frente, né, como eu falei, não converge, né, é uma trajetória divergente. Então, realmente, assim, a gente vê, né, por exemplo, agências de rating falando que o Brasil só não tem investment grade por causa dessa dívida muito elevada, né, e da perspectiva para frente, porque, na verdade, quando a gente olha outros parâmetros, a gente poderia ser enquadrado no investment grade. Mas o problema maior é isso, a gente parte de um patamar muito elevado e para frente a gente não tem essa perspectiva de convergência, né? Então, o que que acontece? Os investidores estrangeiros, eu acho que eles, no final, eles se aproveitam um pouco do momento. Se ele é positivo globalmente, eles vão atrás de onde tem um carry mais alto, que é onde tem taxa de juros mais alta, e aí o Brasil é um dos principais atrativos, né? Então, nesse momento, por exemplo, é até uma coisa positiva o Brasil ter um juro tão alto, e aí os investidores estrangeiros eles procuram nossos investimentos. E só que o problema é os tempos de vacas magras, né? Quando o global começa a não ficar muito bom, e aí esse movimento de aversão ao risco, os investidores tirando dinheiro de ativos mais arriscados, aí o Brasil é o primeiro. Então, também isso aconteceu, né, no final do ano passado, nesse movimento global, né, de dólar mais forte, nós fomos um dos que mais sofreram, né? Então, acaba que a gente sofre um pouco mais de volatilidade por causa disso, né? Se a gente tivesse uma dívida estável, se a gente fosse confiável, tivesse credibilidade, é, de que a nossa dívida seria convergente, esse capital ele seria mais perene, né? Os estrangeiros trariam para cá o dinheiro e deixariam aqui. Mas como nós temos essa característica, né, de credibilidade baixa fiscal, eles se aproveitam em momentos de
bonança global, eles trazem para cá e quando as coisas começam a apertar lá fora, eles tiram daqui. Então, no final, a gente acaba sofrendo um pouco mais de volatilidade, principalmente no real, tá? E aí, em termos de sustentabilidade da dívida para frente, eu penso assim, é, deveriam ser feitas coisas tanto do lado das receitas quanto dos gastos. Mas esse governo está muito focado no lado das receitas. Então, eu acho que seria o ideal, né, focar também mais do lado dos gastos. Então, acho que primeiro, o principal é nosso crescimento de gasto obrigatório, ele tem sido muito elevado, mais rápido do que o próprio teto de gastos, né, que a gente tem um limite de crescimento de gastos de R$ 2,5 por ano. Vários crescimentos de despesas obrigatórias crescem mais do que isso. A gente pensa, por exemplo, na Previdência. Como eu falei, ela é indexada ao crescimento do salário mínimo. O crescimento do salário mínimo, agora, né, o governo, no último ano, ele colocou esse limite de crescimento de 2,5. Só que isso é pensando só no ajuste real ali para a mesma base. Só que a gente sabe que a nossa população está envelhecendo. Então, mais pessoas estão entrando na Previdência. E aí, você aumenta também a base de beneficiários. Então, não adianta você crescer a previdência com aumentar os 2,5, enquanto a base está aumentando. Então, o crescimento é maior do que desses 2,5. Então, isso vai limitando, né, o espaço ali dentro do teto de gastos. Então, qual seria a solução para isso? Aí, assim, é que a gente esbarra em alguns problemas constitucionais mesmo, mas, assim, é que desvinculação da aposentadoria ao salário mínimo. Para mim, isso seria o ideal. Então, vamos crescer a aposentadoria num ritmo menor, né? Vamos crescer com a inflação, a aposentadoria. Isso daí ajudaria bastante. Acho que tem que ter um reajuste. Essas pessoas não podem também perder o poder de compra frente à inflação. Agora, não é um público que gera produtividade, então, não deveria ter esse aumento real, né, que acompanha o salário mínimo. Além disso, o próprio salário mínimo também, acredito, sim, pode ter um reajuste, mas tem que ser em linha com a produtividade. A produtividade do Brasil é muito baixa. Então, se você aumenta muito mais o salário mínimo, você gera inflação, né? Então, acho que o ideal seria desvincular a previdência do salário mínimo e desvincular o salário mínimo do crescimento real de PIB. A gente tem que vincular com a produtividade e a gente tem um crescimento mais sustentável. Tá? E, assim, sendo reajustado pela inflação e até mais um pouco em linha com a produtividade. Além disso, o piso de saúde e educação também é outra discussão complicada. Porque esses pisos, eles aumentam em relação à receita. E aí a gente tem problema, a gente precisa controlar nossos gastos. E aí, para a gente gerar superávites, né, em algum momento, a gente está no déficit, mas a projeção é que a gente consiga entrar em superávit primário. Para isso, o governo está aumentando as receitas. Só que se você aumenta a receita e você tem um gasto vinculado à receita, se você aumenta a receita, você está aumentando esse gasto também. Então, isso é um problema grande, né? Você não pode ter uma obrigação de gastar vinculada a uma receita. Então, eu acho que tem que ter o próprio é, ali, tanto saúde e educação, tem que ter a própria regra de crescimento. Acho justo ter um aumento de crescimento, um crescimento de gastos com saúde e educação, mas não atrelada a receitas. Tá? Então, acho que esses dois são os grandes, assim, pontos que o mercado financeiro espera de um governo próximo para resolver. Tá? E aí tem vários outros gastos que podem também ser endereçados, abono, o seguro-defeso, várias revisões também que ainda podem ser feitas, a gente acredita que seriam necessárias, mas acho que esses são os grandes problemas. Aí, claro, fazer reforma administrativa é muito bom. Fazer a própria reforma do IR, acho que poderia ter sido superavitária, ela está sendo fiscalmente neutra. Acho que o próprio governo poderia ter aproveitado essa oportunidade para fazer uma reforma superavitária, taxando mais os ricos e aí a isenção um pouco menor para faixas de menor renda, mas enfim, acho que tem muita coisa ainda para ser feita para poder mudar essa trajetória que a gente tem visto aqui para frente. Ou seja, não tem uma bala de prata, né? E assim, né, em algumas iniciativas a gente percebe que tem algumas armadilhas que a gente, né, de alguma forma amarrou a dívida e algumas iniciativas elas não são populares, né? Então seriam difíceis assim de ter uma decisão política para essa decisão, né? É, Anderson, tem uma pergunta aqui também, né, que foi feita aqui no chat.
que é, não sei exatamente se essa é o contexto, né? Mas você percebe, existe algum cenário, né, que você idealiza, né, o que tem uma projeção de estabilização da dívida, considerando ali uma relação de inflação e PIB, eu acredito que também que juros, né, nesse contexto para se ter ali essa estabilização? Sim, tem. Inclusive, aconteceu ali em 2021, se eu não me engano, que a gente teve o choque inflacionário da pandemia e ele acabou ajudando a nossa dívida, caiu a nossa dívida, né? Então, assim, existem choques inflacionários que poderiam trazer uma melhora, mas esse é o problema, né? Assim, a gente quer viver com um choque anual de 8% de É, inflação, né? Não, é que isso vai gerar insatisfação popular, então não posso nem falar que isso seria uma coisa sustentável. Seria, ajudaria, só que, assim, se a gente fizesse um choque one-off, né, uma vez, vamos jogar 8% de inflação, isso ajudaria um pouco, mas a sustentabilidade disso, ela é questionável. Andressa, bom, enfim, a gente acho que tem nesse ponto como você falou, né, a gente está envolvido em algumas armadilhas, né, alguns cenários aí que podem, né, que poderiam ajudar nesse cenário de estabilização, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não tem né, a gente não tem, né, essa certeza de que isso vai acontecer, e acho que tem um pouco de um viés, como você foi comentando também a última fala, né, a respeito das correções aí de salário mínimo, do própria questão das aposentadorias, me veio muito a memória daquela, apesar de 30 anos que a gente está vivendo no plano real, né, mais do que isso ainda, na verdade, 31 anos, parece ainda que a gente tem uma cultura ainda inflacionária, né, essa memória inflacionária ainda muito vívida, né, parece que é uma coisa meio que da cultura brasileira, da questão da correção monetária, enfim, a gente tem ainda algumas coisas que são indexadas, que, enfim, serviços, produtos, né, própria receita, que de alguma forma gera essa, meio que uma inflação, né, contratada, né, para os próximos períodos, que eu não sei se tem algum estudo que possa ser compartilhado, alguma informação a esse respeito, do que, no fundo, a gente tem uma inflação dada que tem a ver com essa própria, né, inércia inflacionária, né? É isso mesmo que vocês percebem isso? Com certeza. O próprio Banco Central ele luta muito com isso, né? Essa indexação versus ele tenta assim equilibrar com as expectativas de inflação também. Então, as próprias expectativas são afetadas por essa inércia. Tem essa divisão aí entre quanto mais o Banco Central é crível, mais essas expectativas de inflação se ancoram. Então, o que a gente tem visto é, por exemplo, as expectativas de inflação estão desancoradas. Então, tem essa memória inflacionária, tem esse receio, né, desse fantasma aí que sempre paira sobre a nossa economia, dessa hiperinflação, né, que a gente herdou. E aí, assim, nos modelos do Banco Central, eles atribuem mais ou menos um terço a uma inércia. Então, sempre quando a inflação desse ano 4,8. Um terço disso vai passar para o ano que vem. E aí, mais os dois terços são divididos nas expectativas de inflação que estão desancoradas. Então, isso se soma e fica difícil a gente chegar no 3% também por causa disso. Obrigado, Andressa. Bom, Andressa, eu queria agradecer aí pela apresentação, né, pela exposição brilhante aqui, também por tirar essas curiosidades, né, e também deixar a gente aqui com as nossas preocupações também sobre controle, né, de alguma forma a gente sabe que vai ter que encarar, né, o que vem pela frente. É um cenário incerto, né, como o nosso próprio painel, e como o nosso próprio webinar, né, navegando na volatilidade. Então, certeza a gente, né, tem poucas nessa vida, né? E com certeza não é no campo econômico que a gente vai conseguir obtê-las, né? Eu queria agradecer muito a participação de você pela sua apresentação, né? E eu Obrigada. queria passar a palavra aqui para a Fernanda, né, que vai fazer a moderação aqui do próximo painel. A gente já está aqui com o André e com o Gustavo. Então, Fernanda, bom dia, Gustavo, bom dia, André. Deixa eu passar a palavra para vocês aqui e eu me despeço da audiência. Obrigado, pessoal. Excelente evento a todos, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada, Herbert.